a gente passa a achar que a gente é mal. E a gente passa a achar que o outro é mal. E não foi isso, sabe? Não foi isso. A gente se perdeu um pouco ao longo da nossa caminhada achando isso. Então é importante a gente ter essa questão dos poderosos. Por que eu vim trazer lá Sócrates, poder? Porque aqueles que governam, aqueles poucos que governam os muitos, têm interesses pessoais que eles querem que esses muitos acreditem. E um deles é esse. Vocês são maus, vocês não sabem resolver as suas próprias questões, precisa de alguém que sabe. E quem é que sabe, né? Ao longo da nossa história da humanidade? O poderio da igreja, os governantes, eles se reúnem e eles são sábios, eles estudaram, eles sabem nada. São iguais a nós. Eu acredito que Deus é único, né? Que Deus é o princípio inteligente e é a causa primária de todas as coisas. Ele não criou privilegiados, ele criou iguais, somos todos iguais, meus irmãos, só apenas estamos em momentos diferentes na nossa escala evolutiva. Mas a gente fica tão preso e viveu tanto tempo e vive tanto tempo com essas coisas que ficam no coração da gente, que a gente acredita nisso, passa a acreditar nisso. Então é muito legal quando Sócrates fala aqui disso, né, que eu fico com as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Quando a gente tem a consciência de Deus dentro de nós e a gente não dá valor a ela, a gente prefere privilegiar esse lado ruim que a gente pensa que tem, né, o que a gente considera, que a gente analisa, do que o lado bom, do que o lado belo, né, dessa criatura de somos seres criados por Deus e somos capazes de evoluir. Ele nos criou para chegar à perfeição que é possível a gente chegar. É porque nós podemos, é porque nós temos o belo. E por que a gente dá tanto valor ao que é feio, né? Ao que a gente não considera tão bonito assim? No segundo item, outro item que eu achei fantástico, fala assim: a alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal, e, sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam, então, as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a gente, quando encarna, se confunde. Na erraticidade, a gente tem uma visão, né, da totalidade das nossas encarnações. À medida em que a gente evolui, a gente pode ter essa visão, a gente escolhe as nossas provas, a gente vem para cá com um propósito. Mas quando a gente encarna, a gente se confunde. E a gente começa a dar valor a coisas que não têm valor. Tem uma história que eu acho que é pertinente a gente falar aqui, é de um homem, ele estava lá debaixo de um poste iluminado, procurando alguma coisa, e veio um policial. Olha aquele homem abaixado, procurando coisas, pergunta a ele: você está procurando o quê? A chave do meu carro. Mas você perdeu a chave aqui, foi agora? Não, perdi lá no beco. Ué, aí o policial olha para ele, achando que ele estava um pouco embriagado, e fala: mas se você perdeu lá no beco, você está procurando aqui? Ah, porque aqui a luz é mais forte. E a gente ouve uma história assim e nos parece absurdo, né? Só podia estar bêbado. Só que nós, vamos analisar um pouquinho, se nós não somos bêbados também, inebriados, né? Porque o ser humano, ele procura o êxtase, ele procura aquele bem-estar maior. Só que onde a gente procura? Alguns na bebida alcoólica, no uso de drogas, em diversos lugares onde a gente pode procurar isso. No poder, no sucesso, no dinheiro, de ter aqueles carrões, né, que a pessoa fica lá em cima, parece até que está num trono, aquele óculos escuro imenso, dá aquela sensação de eu sou poderoso, né? Passa naquele carrão, às vezes sai um tampinha, uma pessoa pequenininha, mas ele precisa daquilo tudo
para achar que ele é muito bom. E a gente, e até existe um poeta que chama-se Rumi, ele é um poeta muçulmano que se chama um poeta do amor, e que ele tem um poema que fala só disso, de êxtase, de aonde a gente está buscando o nosso êxtase, onde a gente está procurando, né? E nessa história do policial aí, e do cara procurando a chave do carro, é a mesma coisa. Nós fazemos isso na nossa vida. A luz, né? Aquilo que se a gente quer achar uma coisa, a gente tem que procurar no lugar onde ela está. Só que a gente se perde quando a gente está no corpo, porque a gente precisa cuidar desse corpo, a gente precisa sobreviver, a gente tem contas para pagar, né? A gente tem uma série de compromissos, e aí a gente encurta a nossa visão, a gente estreita a nossa visão, e a gente passa a procurar, perdeu a chave no beco, a gente procura onde está mais no poste, porque é o holofote da Terra, né? O holofote do nosso planeta, o holofote do que é considerado bom, maravilhoso e que vai nos levar para a felicidade, está no lugar errado. E a gente facilmente se perde, se inebria e vai por esse lado. Então, a passagem do ano, seja lá o que for, ou todos os momentos que a gente vem aqui, ou todos os momentos em que a gente se dispõe a se olhar, é uma oportunidade para a gente botar o foco da nossa atenção naquilo que importa. Precisamos cuidar do corpo, claro, ele nos foi dado por Deus como um veículo que permite com que a gente caminhe nessa encarnação. Mas o nosso foco tem que estar na alma, ou o que nós, né, no espírito. É no que é verdadeiro, é no que vai ficar. O enfoque que a gente tem que dar é nisso. Não é no corpo, é nas coisas do mundo que fazem com que a gente se perca e se inebrie. E aí, a outra coisa, do terceiro ponto aqui. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar, né, mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos. E aí é isso que eu já falei, né? São as que a gente tem que cuidar disso. E quando a gente encarna, a gente tem as faculdades obscurecidas, né, outras experiências ficam meio que adormecidas, para que a gente possa aflorar o lado do nosso espírito que necessita aprender nessa encarnação de acordo com as provas que a gente tem que passar. Então a gente não tem uma visão ampla das coisas, o que torna mais fácil a gente entrar na rua errada, entrar no caminho errado aí. Então por isso a gente precisa estar atento. A gente tem que concentrar a nossa atenção nisso que é o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Que a gente pensa aqui, ser feliz, ter sucesso. Mas o que é sucesso, né? O que são esses valores que eu estou buscando? Não são valores, talvez com a definição que as outras pessoas dão, mas é aquilo que eu realmente quero. Da última vez que a gente esteve aqui fazendo palestra, que eu estive aqui fazendo palestra, a gente fez uma pirâmide ali e a gente falou sobre os valores. Quais são os valores que realmente importam na nossa vida, para que a gente fizesse uma reflexão. O que é que está na base? O que eu preciso de fato para ser feliz? O que eu preciso para alcançar meu objetivo da perfeição? O que eu preciso nessa vida aprender? Então é nisso que a gente tem que se basear e não se perder, porque é muito fácil da gente se perder. E aí Sócrates também continua falando disso, né? Que a alma que está impura, quando ela sai, né? Quando ela volta para o mundo espiritual, que ela está pesada. Ele usa esse termo como se ela estivesse pesada, e ela é arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. E no outro ponto, ele fala das almas também, né, que ele classifica de alma, por isso estou falando isso, que são puras, quando elas se libertam desse corpo, elas se sentem felizes, livres, vão encontrar com outros, vão trocar ideias, vão conversar. Então, é mais um alerta que nós temos de pensar o que nós temos que fazer hoje para a gente ver que tipo, né? Qual é o nosso retorno para a vida espiritual quando nós aqui não estivermos mais, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Né? Como nós estaremos?
é uma reflexão que nos suscita também. Como nós estaremos quando a gente daqui for? A gente não pensa nisso. A gente não gosta de pensar na morte. Né? A morte é uma coisa que a gente sabe, nós que somos espíritas, a gente fala que a gente encarna, desencarna, a gente sabe que existem várias oportunidades, várias vidas, que a gente vai aprendendo, que é uma escola, que a gente está aqui para aprender, mas esse não é o nosso lugar, a nossa verdadeira casa, ela é espiritual, mas ninguém quer pensar em morrer. Ninguém quer achar que vai sair daqui, vai cair duro e acabou. Né? Acabou nesta encarnação, que vai estar indo para o mundo espiritual. Nem aqueles que a gente conhece, que a gente gosta, está sempre surpresa diante da morte. Quando a pessoa está doente há muito tempo, e alguns falam assim, mas aí é melhor, né? Porque a gente vai se desligando aos poucos. Vai se desligando nada. Você pode até ficar aliviado por pensar que aquele sofrimento, naquele momento ali, acabou, mas você não está se preparando para nada. Quando é de repente, o susto é maior ainda. Então a gente gosta de se enganar, de se iludir, né? A gente gosta de se iludir. Se essa é uma realidade para todos, e aqui o Sócrates também fala muito bem da morte, ele fala que é como se fosse um sono em que a gente não tem sonhos. Né? É uma passagem, é uma ida, é uma transformação, é natural. E a gente não se prepara para isso. Como é que a gente se prepara para isso? Cultivando os verdadeiros valores, cultivando as virtudes que vão possibilitar com que a gente esteja melhor preparado quando chegar do outro lado, que a gente não se desespere, não se sinta horrorizado diante daquilo que a gente deixou, porque são espíritos extremamente apegados à matéria, às coisas, à matéria, né, que eu digo objetos, às vezes casa, propriedades, apegados às pessoas, porque não entendem o amor como uma coisa maior, né, como uma coisa que nos une pela eternidade, mas acham que perdeu, porque aquele amor ainda é um amor muito condicional, muito preso à posse, acha que perdeu. E aí o desespero vem. Isso não é uma coisa que a gente deva se negar a pensar. Isso não é uma coisa que a gente deva achar que é legal só em reunião mediúnica, ou de ouvir dizer que os espíritos, né, estão sofredores e foram ajudados. Isso é para a gente se olhar.